Paz e graça, meus irmãos, que Deus em Cristo os abençoe. Sou o pastor Marcos Gama e eu passo por aqui para trazer mais uma palavra de Deus para abençoar o seu coração. E eu faço sempre os pedidos, para nosso canal. Se você tem sido abençoado por essas publicações, aperte no joinha, deixe seu comentário, sua pergunta, seu pedido de oração, seu testemunho e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Me ajude a alcançar mais pessoas, já que o YouTube ele não compartilha o nosso material, tá? E se você não for por aqui, inscreva no nosso canal, acione as notificações, porque eu tenho certeza que será abençoador para a sua vida. Quero começar hoje abrindo uma série de estudos, de reflexões acerca dos dons espirituais, acerca da pneumatologia. E para começar essa série de breves vídeos falando desse tema tão importante à Igreja de Cristo, eu quero trazer uma exortação inicial com base ao texto central, que trata deste assunto, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E o primeiro versículo ele traz uma exortação que acredito que é de suma importância para a compreensão desse tema e para dar início, start aos estudos, às reflexões acerca disto. 1 Coríntios 12:1 diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa reflexão, ela se baseia no fato de que Paulo está escrevendo a uma igreja que, pela história e pelo que se entende, pelo que se compreende do texto bíblico, era uma igreja dotada de todos os dons, dos 9 dons, ou pelo menos uma grande maioria de dons operava-se nessa igreja. Apesar de ser uma igreja espiritualista, ou seja, os dons operavam, Paulo, para essa mesma igreja, chama ela de carnal, no capítulo 3, porque eram pessoas infantis. Ele diz que se vocês são infantis, são meninos, são carnais. Além disso, observa-se também nessa carta que havia divisões na igreja acerca de ser um partido por Paulo, um partido por Apolo, um partido por tantas coisas. Então perceba que há a possibilidade de ter uma igreja onde os dons operam e ter dificuldades espirituais a serem resolvidas, como a questão da infantilidade e a questão das divisões no meio do povo de Deus. Isso aqui serve para que muitas vezes as pessoas elas desmerecem os dons ou não incentivam os dos dons porque igreja tal é dividida, igreja tal tem problema. Como pode uma igreja que tem dons ter essas dificuldades? Todas as igrejas, quer sejam pentecostais ou não, elas têm suas dificuldades, elas têm seus problemas porque tem pessoas ali dentro que estão em tratamento, estão em libertação, estão em processo de maturação, tem vários processos acontecendo na igreja. Logo, precisa ter um bom senso acerca disso. Paulo, novamente, em vez dele barrar o uso dos dons porque a igreja era infantil, ou em vez dele barrar os dons porque havia partidarismo, ele resolve orientar a igreja. E acredito que esse deve ser o nosso comportamento primordial. Quando há conflitos, quando há situações, a verdade não é barrar a ação do Espírito Santo, e sim ensinar a igreja como lidar com essas situações. E aí Paulo, ele começa dizendo a respeito dos dons espirituais, ele vai pontuar a informação. Em vários versículos aqui, em várias passagens, Paulo trabalha temas específicos, ou seja, para uma igreja infantil, para uma igreja que está com problema de partidarismo, o mais importante é uma exortação seguida de ensino, de informação, de construção, de fortalecimento, de adequação, de ajustes. É isso que precisamos fazer. E eu faço essa observação porque muitos hoje têm deixado de ensinar acerca dos dons espirituais e acaba caindo nessa situação quando Paulo disse a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, a questão aqui de ignorância não é aquela brutalidade, aquela raiva, e sim o desconhecimento. Paulo está dizendo que o desconhecimento sobre o uso dos dons espirituais é um problema a ser resolvido por nós. É um problema a ser olhado com muita cautela e com muito bom senso. É bom lembrar também que no meio teológico nós temos duas versões ou duas visões acerca desse tema. Existe um lado da teologia, que são lá dos cessacionistas, que dizem que tais dons, tais maravilhas não são para os dias de hoje, ficaram no passado e eles foram usados no passado a título de confirmar a pregação a ser feita. Eu não sou adepto desse pensamento porque acredito que tudo aquilo que foi colocado na igreja de origem
é para ser feito na igreja como um todo, em todas as eras. E aí nós não vamos abrir espaço para esta discussão, porque a nossa ideia realmente é falar sobre os dons espirituais. O que me cabe aqui é o outro lado teológico que defende, né, não apenas o uso desse fruto, mas o fluir do Espírito Santo dentro desses dons. E aí cabe aqui outra grande observação para o nosso entendimento. O uso dos dons espirituais, alguns vão dizer que é uma teologia recente, que durante a história da igreja nós não vimos essas coisas acontecer, logo não deve ser incentivado. Bem, todos aqueles que estudam teologia sabem que a igreja atravessou vários momentos na história, e houve momentos de verdade em que os dons espirituais foram totalmente esquecidos por conta de alguns hereges que apareceram no seio da igreja. Mas é bom nós entendermos que assim, não é porque aconteceram problemas em determinadas situações que nós vamos abandonar o restante, porque tivemos dificuldade com o problema com a divindade de Cristo, tivemos problemas com a divindade do Espírito Santo, tivemos problemas com a deidade, com tantas coisas, e elas foram trabalhadas com o passar do tempo. Então não podemos jogar fora um tema porque aquele tema talvez não seja tão compreendido. O que precisamos fazer é o que Paulo disse: não sermos ignorantes com relação a esse tema e nos aprofundar nele, porque isso vai trazer a nós o esclarecimento, o entendimento e logo o uso correto, o uso maduro e o uso adequado dessa grande ferramenta para a igreja que são os dons espirituais. Então ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos. Claramente Paulo estava falando com pessoas de uma origem cristã, mas uma origem cristã com todas as informações sobre o cristianismo, não informações seletivas, como alguns leem a Bíblia e leem partes da Bíblia e não creem no que a Bíblia diz como um todo, que isso é um grande erro. Aí ele diz: não sejais ignorantes acerca, né, dos dons espirituais. Quando nós falamos de dons espirituais, nós precisamos categorizá-los a título de ajudar a entender esse grande poder sobre a igreja. E é bom entendermos também, quando Paulo fala de dons espirituais, Paulo fala de dons que acontecem na dimensão espiritual, apesar de o seu fluir acontecer no mundo físico, ou seja, é uma manifestação espiritual que acontece no mundo físico. E esses dons, eles são dados à igreja como ferramentas espirituais para promover o avanço do evangelho de forma poderosa, para que as pessoas que possam ver eles operando percebam que não é só uma coisa humana, mas é uma coisa espiritual e principalmente divina. Há uma origem de Deus, há um fluir de Deus dentro da igreja, usando pessoas simples de formas sobrenaturais, maravilhosas, em ajustes humanos, espirituais, emocionais, porque esses dons operam para trazer edificação para a igreja. Esse é o desejo de Deus, que esses dons promovam edificação, promovam transformação, promovam bênção e promovam o crescimento do evangelho. Bem, quando falamos dos dons espirituais, para a gente entender um pouquinho, nós dividimos eles em 3 categorias. Existem também outros dons, são os dons ministeriais, existem as operações, que nós vamos falar em outro momento, mas didaticamente nós dividimos eles em dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Essas 3 categorias de dons, elas servem para que a gente entenda ou para a gente estudar propriamente dito. Os dons de revelação são 3, os dons de poder são 3 e os dons de elocução também são 3 dons. São 3 blocos, cada bloco com 3 dons. Cada bloco de dons, eles têm as suas características peculiares para que possam ser desenvolvidos na igreja. E muitos são ignorantes ou desconhecem essas características, desconhecem esses usos e desconhecem como eles se harmonizam com os demais dons e com as demais operações. Por isso que Paulo está dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, que desconheçam esse tema. Nós temos visto também na cultura pentecostal muitas mistificações acerca dos dons e muitos conhecimentos ou ensinos totalmente divergentes daquilo que Deus tem ensinado. Por isso que muitos têm deixado de lado o uso desses dons por falta do conhecimento ou do aprofundamento do conhecimento, fazendo com que muitas pessoas não desfrutem dessas bênçãos sobre a sua vida. Então, quando Paulo orienta, não sejamos ignorantes, ou seja, não sejamos desconhecedores desse tema. Quando desconhecemos,
nós não usamos. E é verdade que não apenas no Novo Testamento, durante o fluir da igreja em Atos, nós vemos esses dons sendo operados, como no Antigo Testamento também nós vemos esses dons em operação. Então, como nós negligenciarmos, como deixarmos de lado essa grande e maravilhosa bênção que com certeza capacita a igreja para mover o sobrenatural e abençoar as pessoas e fazer o reino de Deus crescer. Fica aqui a exortação e fica aqui esse start inicial de reflexão, de ponderação e de ensino sobre esse tema tão importante que são os dons espirituais para abençoar a igreja e o povo de Deus. Aguardo você no próximo vídeo. Compartilhe esse material com o máximo de pessoas possíveis em nome de Jesus.